noite, gente. Gratidão imensa por vocês estarem aqui. Todos nós, né, deixamos de jantar um pouquinho, ou já comeu rapidinho, deixou o marido e a criança e o cachorro para lá um pouquinho. Para quê? Para que nós podemos, juntinhas e juntinhos, aprender um pouquinho mais, né? Infelizmente, não conseguimos saber tudo na vida, mas a gente tenta, pelo menos, esticar a mão para ajudar o próximo, que às vezes não está tão próximo. Não é verdade? E como eu, e talvez você, no começo, quando veio o nome, a empresa agora tem que colocar dentro do seu dia a dia o psicossocial. O que todo mundo pensou? Vamos virar clínica? Vamos virar um CAPS? A empresa vai enlouquecer? Aquela moça que está do meu lado, que eu tenho vontade de enforcar ela, estou quase mandando embora, vou ter que ficar com essa pessoa? Não, gente, não tem nada de horroroso. Na verdade, eu acho que está na hora de todo mundo parar, respirar e entender o que está acontecendo agora. O psicossocial veio para ensinar a gente a ser aquilo que nós somos, humanos, tá? Então, vamos falar um pouquinho de geração, depois eu vou para legislação, depois eu vou mostrar para vocês o que é a lei, e depois eu vou ajudar vocês a implantarem o psicossocial dentro da empresa de vocês. Pode ser um pipoqueiro pititico empurrando um carrinho, ou pode ser uma multinacional, uma empresa nacional de 1.000, 2.000, 10.000 funcionários. O psicossocial, ele veio para agregar e não deixar o povo louco. Tranquilo? Eu tinha falado aqui, eu escrevi para o pessoal perguntar, né? Às vezes a pergunta vem naquele momento, mas a Lu falou para vocês escreverem. Então, a gente fala assim, eu vou passar todo o tema, toda a palestra, todo o conteúdo para vocês, tá bom? E vocês vão lembrando e vão deixando aí as perguntas, que quando eu terminar, eu vou responder um por um, nem se eu tiver que ficar 25 dias aqui aguardando a coxinha com a Coca-Cola que vocês vão mandar para mim, tá bom? Tranquilos? Então, vamos lá. É a primeira vez em 100 anos que tem de 4 a 5 gerações trabalhando juntos. E cada geração tem uma linguagem de trabalho. E todas essas gerações estão entrando em conflito. Tudo bem para vocês aqui? Vocês conseguem entender? Ok. Então, em 100 anos, é a primeira vez que isso acontece. Enfim, vamos um pouco além. As gerações antigas, elas pensam de uma forma no qual talvez pessoas até da minha idade, que eu tenho 50 anos, não pensam mais. Mas, enfim, essas pessoas estão no mercado de trabalho. Às vezes são pessoas de 75, 76 anos que ainda estão administrando as suas empresas junto com seus filhos e com os seus netos, né? E elas têm poder de fala. Só que esse tipo de geração, eles querem ter, possuir. Então, eles passaram a vida trabalhando. Então, eles não entendem o que é um momento de paz para você tomar um café. Ele não entende um momento que você precisa tirar férias. Imagina! Domingo já... O que é isso? Férias de 30 dias? Isso é um absurdo, né? Quando chegou a geração minha, né? A minha geração virou workaholic. Então, era bonito para minha geração trabalhar 18, 19 horas por dia. Pegar férias de 4 dias ao ano. Não tinha outro assunto para conversar, a não ser falar da sua carreira bem-sucedida. Ou, na minha geração, falava-se assim, sabe quando você sabe que você é bem-sucedido no seu trabalho? Quando você não tem esposo,
nem esposa, seus filhos e sua família te detesta. Amigo, só no e-mail. Esses são os workaholics. Extremamente despirucados, arrogantes, tomando remédio, porque eles acham, ainda existe muito workaholic, eles acham que produzir, produzir, trabalhar, trabalhar, trabalhar é normal. Veio a geração abaixo da minha pessoa, da minha idade. Essa geração, ela meio que tem medo de quem fundou, ela meio que cresceu sem pai, sem mãe em casa, porque o povo estava trabalhando, ela cresceu com uma avó na escola, uma babá, etc. E essa geração começou a entender que eles não queriam aquilo, mas eles tinham que ir para o mercado de trabalho. Só que o mercado de trabalho já estava adoecido mentalmente, só que ninguém falava. Porque até então, pessoas de 30 até 50 anos, se falasse de depressão, eu falava, depressão, que é isso? Frescura! Vai varrer a calçada, lavar um tanque de roupa, até que acontece com você. Porque ninguém sabe o que é depressão. Ninguém sabe o que é uma ansiedade, o que é uma palpitação, sabe? Talvez um de vocês possa até pensar assim, sabe quando o chefe passa e não aconteceu nada naquela semana, a semana foi maravilhosa, o chefe passa e fala assim, Karina, Teodoro, mais tarde eu vou falar com você. Pronto, acabou o dia da Karina. Ela vai puxar do dia que ela nasceu até aquele momento, o que ela fez de errado para aquele homem, se a roupa não estava de agrado dele, será que a letra não era Time New Romans 200 lá, no não sei o quê? Você entende? Às vezes não era nada, eles iam falar, Karina, ó, parabéns, gostei muito da apresentação que você fez, gostei, às vezes era uma coisa besta, mas estamos adoentados. E aí chega a geração que ninguém gosta, e é essa. Essa o quê? De 29 a 18. O que a gente escuta nas empresas? Esse povo não quer trabalhar. Esse povo não tem comprometimento. Esse povo não sabe não sei o quê. Larga só coisa ruim. Agora, gente, por favor, eu vou pedir para vocês esquecerem de verdade, por favor, olha, por uma hora, esqueçam as suas carreiras, as suas dores e vistam o seu nome, não o nome que o teu pai te deu, mas o nome que você gostaria de dizer. A Karina é K, a Alcione é Cione, a Luciana é Lu. Vamos ser pessoas, homens e mulheres, pelo menos por uma hora, para vocês entenderem o que é o psicossocial. Porque se vocês entenderem o que eu vou falar como pessoa, vocês vão entender super como profissionais o que vocês vão colocar dentro da empresa. É muito mais leve do que vocês pensam. Essa geração, meus amores, eles não querem tomar remédio. Eles querem sim trabalhar em horário padrão, porque para eles ficar com a família, com o pet, com os amigos, com eles próprios, poder sair, ler um livro, fazer qualquer coisa, para eles é muito mais importante do que comprar um iPhone 16, do que comprar uma garrafa da Stanley. Eles não querem ter casa, eles não querem ter carro, eles querem ser pessoas. E aí, a sua empresa é tradicional, ok? A sua empresa é tradicional. É das 7 às 5. Às vezes tem que entrar às 6h30. Às vezes você tem que sair às 7. Às vezes você tem que ir no sábado. Você tem que trabalhar no feriado. Mas esse povo não vai. E não adianta dar murro em ponto de faca. Porque eles já ganharam. Quem é que tem que mudar? Todos nós. Será que eu não posso fazer uma escala? Ah, Carla, minha empresa é pequena. Tem quantos funcionários? 20? Não, não é pequena, é média. Pequena é quando tem de 1 a 4. Mas mesmo assim, dá para você fazer uma escala. Dá para você fazer um estudo no seu bairro, dá para você fazer um estudo na Zona Norte, da Zona Sul, aonde você está, para você entender realmente, será que você precisa trabalhar 8 horas e 48 minutos? O dono, sim.
O trabalhador, não. Dentro do básico de 8 horas, se faz muita coisa quando você entra numa empresa estruturada. Quando você entra numa empresa no qual tem uma pessoa que vai te ensinar o seu trabalho. Agora eu vou pegar qualquer uma aqui, ó. A Daniela Soares, tá? A Daniela Soares, ela trabalha na empresa X e eu contratei a Isabel Cristina para trabalhar junto com a gente. Aí, o que eu faço? A Dani tá aqui de serviço, cheia de demanda. Eu pego a Isabel, coloco do lado da Dani. A Dani tem que trabalhar, ela tem que produzir, ela tem que fazer as demandas e ela ainda tem que ensinar a Isabel. Eu vou cobrar o quê da Dani? Você entendeu? Que a própria empresa, ela não se programa para quem chega. Isso é psicossocial, gente? É. Porque os novos, eles entram sem computador, sem mesa, sem cadeira, sem um caderno, sem conhecer equipe, sem conhecer empresa, sem nada. Ele é socado dentro da empresa. Cadê o psicossocial psinovo? Por 3 meses essa pessoa vai sofrer, porque ainda tem outra coisa. Pode ser que a Dani não vá com a cara da Isabel, ou a Isabel não vá com a cara da Dani. Só que as duas têm que trabalhar juntos. E como é que eu faço? Se a minha empresa é tóxica, padrão, você tem que fazer, você tem que produzir. Gente, a gente não é máquina, não. E uma hora a gente pifa. A gente tanto pifa que a gente trabalha gripado, resfriado, com influenza, a influenza vira Covid, a Covid vira pneumonia e você ainda está indo trabalhar, porque você tem compromisso com a empresa. É compromisso com a empresa? Ou você tem vergonha de falar que você está doente? Porque, para mim, meus amores, uma pessoa normal, de 18 a 65 anos, que está em pleno vigor de trabalho, ela adoecer nesse tempo louco que a gente vive hoje, 2 vezes por mês, é normal. Mas tem empresa que fala que não. Porque quem está adoecido somos nós. Porque nem doente a gente pode ficar. Olha, uma coisa básica de segurança e medicina do trabalho. A coisa mais simples que tem no corpo humano é o resfriado, leva 5 dias para curar. Só que a pessoa não cura, porque ela está em trabalho. Porque ela soca 2 OB no ouvido, no nariz, põe uma máscara, se é que usa máscara, porque ninguém mais respeita ninguém, porque resfriado e as outras gripes da vida, a gente pega no ar. E a gente parou de se importar com o outro. Você está aqui do lado, estou trabalhando, deixa eu ver, calcione. Eu estou aqui resfriada, estou com alergia, eu estou assoando o nariz do lado da menina. Cadê empatia? Zero. O que isso tem a ver com psicossocial? Tudo. Enfim, voltamos. Ok? 5 a 4 gerações no mesmo patamar de trabalho. Todas falando coisas que não se pegam, não se colam. Culturas da empresas arcaicas. E todo mundo tem medo de mudança. Porque é tão bom ficar quietinho na zona. Poxa, para que mexer no time que está ganhando, né? Tá tudo tão funcionando. Tá funcionando redondinho. Será que está funcionando? Será? Será que aquele colega que você tanto detesta, será que é ele? Ou pode ser você o problema? Será que ele não causa um gatilho em você, que você não gosta dele? Ou você está com tanto medo? Olha, acontece, tá, gente? Às vezes a gente está na empresa, a gente não gosta do outro, porque o outro sabe mais do que a gente. Isso é psicossocial. A partir do momento que você se entende, e você se empodera, e você ajuda o outro, é muito mais fácil. Empresas têm que gerar lucros. Empresas, para gerar lucros, contratam pessoas. Contratando pessoas, vocês vão lapidar pessoas, tá? Demorem para contratar, sejam rápidas para demitir. Contratem caráter, que dá para saber quem é de RH, que dá, tem um monte de coisa legal para você fazer uma boa entrevista para você saber o caráter dele. Tem um negócio que eu adoro que chama DISC, super facinho de fazer, né? Se você não fez, faça, porque isso começa da minha pessoa para outra.
né? Olha só que coisa chata que faz parte do psicossocial, gente. Daqui a pouco eu chego na lei, tá, gente? É que eu preciso passar por pessoas primeiro. Eu vou ensinar um documento aqui para o Ismael. Eu vou ensinar o Ismael a trabalhar, só que eu vou ensinar com a visão da Carla. Em nenhum momento eu vou falar para o Ismael, e aí, o que você achou? Na sua visão, tem outra forma mais rápida para fazer? E se o cara, que é o Ismael, ele inventa uma forma mais bonita, mais rápida para fazer, eu fico pé da vida com ele, porque não é assim que faz, é dessa forma. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Pessoas de 40 a mais, elas ficam enrijecidas no sentimento de tanto soco e porrada que ela já teve. E ela passa isso para os colegas de trabalho. Se é que ela não é amarga dentro de casa. Porque a gente desconta toda a nossa frustração nos nossos colegas mais queridos, nos nossos amigos, pais, irmãos, filhos, cachorro e periquito. O que isso tem a ver com psicossocial? Tudo. Fala mais de mim do que da lei. Agora que vocês já entenderam que existem gerações, existe uma forma de eu voltar a ser humano novamente, agora eu vou falar da lei. Em 2014, veio o E-Social. Em 2014, o governo, a nossa grande cúpula, já sabia que o INSS estava falido. E ele estava falido por quê? Porque existiam muitas pessoas afastadas por doenças que não existiam, estavam aqui, ó, que nem o Tiranossauro Rex, com o bracinho curto, fingindo que estava doente, e elas iam se afastando, se afastando, se afastando, o INSS pagando, e essas pessoas fazendo outras atividades em outros locais, porque quem nunca contratou um cara para trabalhar com você, que estava recebendo o seguro-desemprego, e vocês fizeram um acordo, e a pessoa ficou lá um tempo sem registro. Quem que levou vantagem? Ambas. Será? Quem nunca fez isso, né? Mas vamos lá. Empresa tem que ganhar dinheiro, nós temos que estudar para fazer o nosso trabalho cada vez melhor, porque o meu concorrente sou eu mesma. Se eu faço um documento em meia hora, eu vou inventar em algum momento para eu fazer em 20 minutos. E quando eu estiver em 20 minutos, eu vou falar, sou foda. Eu não preciso que o patrão venha falar para mim, nossa, Carla, que bonitinha, guti-guti, fez o seu serviço. Não, elogio é bom, mas no momento certo, na hora certa, nós somos adultos. Então, a gente não pode esperar isso da empresa. A única coisa que um bom trabalhador pode esperar da empresa é salário em dia. O salário está em dia, legal, porque a gente entrou pela porta da frente. E se eu tiver que sair, eu vou sair pela porta da frente. O que isso tem a ver com o psicossocial? Tudo. Porque foi em 2014 que o governo entendeu que o INSS estava falido, que os afastamentos por doenças estavam falidos, não tinha dinheiro, e eles entenderam que a minha geração não estava tendo filhos. Eu não tive filhos, então eu não tenho quem faça o recolhimento do INSS para quando eu me aposentar me pagar. Você entendeu? Antigamente as pessoas tinham 10, 12, 15 filhos. Depois as pessoas começaram a ter 5 filhos, 2 filhos, 1 filho, Carla, 0. Pergunta para essa geração que ninguém gosta de contratar se eles querem ter filho. São pais e mães de plantas e pets. E tá tudo certo. Só que esse pessoal não vai pagar o INSS para Carla. Porque eu me aposento daqui 15 anos. E aí? Não tem. Eu não vou me aposentar, meus amores. Eu já entendi. Em 2014, eu entendi o que estava acontecendo. Porque eu trabalho com segurança e medicina do trabalho. Trabalho com recursos humanos. Trabalho com a parte jurídica. Então, eu já tinha entendido. Em 2014, vou mostrar para vocês aqui uma tabela que veio crescendo junto com o E-Social e devagar junto com as empresas, para que as empresas tivessem tempo, não é para engolir coisa abaixo, para elas entenderem o que estava acontecendo com elas também, tá? Vou dividir aqui com vocês.
Essa tabela que eu vou mostrar para vocês é de 2019, porém ela nasceu em 2014, que é a tabela do E-Social, para empresas, contadores, segurança e medicina do trabalho e a parte jurídica. Deixa eu achar aqui, é óbvio. Bom, 2014 foi inventado o E-Social. 2016 veio outra tabela do E-Social, porque o E-Social começou primeiro com a contabilidade, depois passou para as empresas, depois passou para a segurança e medicina do trabalho, fazendo uma união. Em 2018, não, 17 para 18 veio a reforma trabalhista, que também já era um pedaço do E-Social. Em 2019 veio uma tabela, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Empresas de 70 e tantos milhões, empresas xeleves, até chegar no órgão público. Amores, órgãos públicos começou o ano passado. De 14 a 24, passaram, não foi 10 anos? 10 anos, mas o ano passado começou o órgão público e a gente já estava careca. A gente já sabia o que era XML, de trás para frente, a gente já sabia, era tudo. Mas eles começaram o ano passado. O ano passado eles começaram a entender o sofrimento que nós tivemos lá atrás. Mas a gente, tudo ótimo. O importante é que a gente sobreviveu. E em 2019 veio essa tabela maravilhosa. Os entendidos entenderão. Em 2019, para a área de segurança do trabalho, veio risco físico, químico, biológico, ergonômicos e acidentes. E o psicossocial, ele está dentro do físico. Meu cérebro está no meu físico. E o ergonômico, que ele fala sobre músculos, veias, articulações, e ele veio falando do psicossocial. Vou passar rapidamente aqui para vocês entenderem o que a lei falava, né? Bom, espero que vocês estejam vendo aqui. Então, ele veio assim, ó, ergonômico biomecânico. E ele veio falar assim, o seu trabalho tem postura incômoda, um pouco desconfortável? E aí, meus amores? Por acaso, hoje, 2019 essa tabela, hoje, você tem postura sentada por longos períodos? Tem dia que eu fico 12 horas sentada. E vocês? Às vezes eu seguro xixi, gente, para não ir no banheiro só para eu terminar uma planilha. Isso faz mal pra caramba pro corpo da gente. Ó, mulheres 40 a mais que estão na menopausa, o que você tá fazendo por você? Nada. Nada. Tá passando sozinha, calada no sofrimento. Porque você não se entende, a sociedade não te entende, a medicina não te entende, a sua família não te entende. As menopausadas estão taxadas desde sempre de loucas. Tá aqui no psicossocial, né? Voltando aqui na tabelinha, o E-Social, em 2019, falou assim, e lá onde você trabalha? O seu posto de trabalho é improvisado? Gente, eu conheço gente que trabalha com mesa, 2 paus e uma mesa e uma tampa que era mesa. E a cadeira era de, sei lá, Pedro Álvares Cabral. Tem gente que tem esse posto de trabalho. E aí ele vem falando. E aí, o equipamento e a máquina sua é regulado para você? Olha, eu sou uma mulher magrela, baixinha, tenho 1,58 m. Tem cadeira que eu não consigo sentar, gente, que eu sento que meus pezinhos ficam assim, chega no final do dia, o meu pé tá parecendo um pão. Tem gente que não tem teclado decente para trabalhar. Sabe o teclado, gente? Ele pega um papelzinho e cola com durex a letra, porque a empresa não compra um teclado novo. E a pessoa vai. Aí o E-Social falou assim: então tá bom, então vamos aqui, ó. Vou te fazer mais uma perguntinha. O seu trabalho é realizado sem pausas pré-definidas para descanso? Você tem? Você trabalha 2 horas e para? Você trabalha 2 horas e para? Entra 7 para 2 horas e para.
5 minutinhos. Aí você trabalha mais 2 horas, você vai almoçar. Aí você trabalha mais 2 horas e você para. E aí você trabalha 2 horas e 48 minutos e vai embora para sua casa. Você faz isso? Não. E quando o seu colega de trabalho vai no banheiro que ele demora, o que você pensa? Tá no tic-tac. Que a gente julga aquele que está do nosso lado. E aí, voltando no E-Social de 2019, ele fala o seguinte: ó, legal, o seu trabalho é remunerado por produção ou você tem salário fixo? A sua cadência de trabalho é imposta por equipamento, ou por tarefa, ou por demanda? Como é que é? E aí ele foi mais além. Em 2019, falou assim, ó, sua condição de trabalho tem nível de pressão sonora fora do parâmetro? E aí? Às vezes você está no escritório, você está no financeiro, o celular toca, o telefone fixo toca, a porta abre, seu colega fala alto na tua orelha, é e-mail e o WhatsApp. Nível de sonoro alto. Não é gritar, não é barulho. É o nível de sonoro que sua mente consegue. E aí ele vai mais longe. A velocidade que você trabalha, cognitiva, é rápida? E aí? As pessoas às vezes não sabiam responder isso. Bom, aí, olha só aqui que bonitinho, meus amores. Em 2019, nasceu o psicossocial barra cognitivo. Mas eu sou arcaholic. Eu sou de outra geração. Meu negócio é pauleira. Eu dou conta, danada. A gente não dá conta de nada, tá? E o E-Social veio o seguinte, falou assim, ei, Alcione, você tem excesso de sua situação de estresse no seu trabalho? Ô, Karina, tem situações de sobrecarga mental no seu trabalho? Como é que tá a sua mesa? Reta, sem nada, lustrosa, brilhosa? Ou você tá lotada de papel? Porque vem o importante, do urgente, do impossível. Chega o chefe e fala, para tudo e faça isso. Às vezes você tá fazendo uma coisa super importante, vem alguém e fala, Karina, você... Quando você volta, você fala, eu quero morrer, porque eu já não sei mais o que eu estou fazendo, né? E o E-Social continua. O seu trabalho, você tem difícil comunicação dentro da sua empresa? Lá no seu trabalho tem conflito de hierarquia, porque às vezes uma pessoa tem 5 chefes e cada um fala uma demanda. A pessoa é normal trabalhando com essas 5 pessoas? Não. E aí o E-Social continua lá em 2019 fala assim, você tem autonomia no seu trabalho? E aí, você está satisfeita? E eu nem estou falando de salário, você está satisfeita? Aliás, você sabe o que é um assédio? Porque há 10 anos atrás, ai da Carla se falasse de assédio. Porque, olha, patrões, meus amores, há 10 anos atrás, sabe o que eles faziam com a gente? Eles faziam o que eles queriam. Eles falavam da forma que eles achavam conveniente para eles. Eles alteravam tons de voz e burro e burra era o nome mais bonito que você tinha. Fora isso, para as mulheres, tinha um assédio sexual. Porque quem nunca foi quase semi-encoxada por um macho? Ou vinha com aquela, ô, ó, Alcione tá gata, hein? Te pego. A Alcione fecha a cara e fala, sou casada. Ô, tô brincando. Ô, fica nervosa. Mentira, vai que cola. Você entende? Mulheres, ó. Em 2020, veio a pandemia e o mundo se transformou. Ali a gente despirucou, tá, gente? Todo mundo despirucou. Porque nós não podíamos sair de casa, a gente não podia trabalhar, todo mundo fez tudo escondido, a gente escondido para a cabeleireira, a gente escondido para o trabalho. E aí começou uma nova era de vamos trabalhar home. E ó, graças a Deus, para algumas pessoas deram certo, e eu fico muito feliz. Hoje, as empresas querem pegar essa pessoa e socar de novo para dentro. Olha, sabe quem quer colocar lá dentro? Os escravocratas. Não estou falando de ninguém aqui. Eu estou falando que o negócio mudou
E se a gente não mudar, vai vir de forma trabalhista para a empresa. Porque o negócio é preto no branco agora. Ah, não estou contente. Pau na empresa. Porque é assim que está a vida hoje. E se você não mudar, você não vai prevenir. O psicossocial, ele nasceu lá em 2014, ele veio com a reforma trabalhista, ele veio com essa tabela de 2019, ele veio com a mudança do Covid e ele vem atualizando. Ó, em 2023 veio a tabela do CID. Todo mundo sabe o que é CID, né, gente? Aquele número que a gente odeia, o Z00, né? Que o médico fala, ó, só passou aqui, tá legal? E vou dar um dia inteiro para essa pessoa ficar na casa dela. E é isso, tá? Porque o médico pode. E a empresa que se lasque, entendeu? Em 2023 veio novos números ali, novos CIDs, e lá nele estava o CID F de psicossocial. Ansiedade, transtorno de ansiedade, burnout, TDAH, dislexia, depressão, autismo e milhões de outras coisas, porque cada um de nós sentimos uma vibração diferente do outro, né? Por exemplo, eu fui lapidada para trabalhar na guerra. Então pode estar gente gritando, me xingando, me ofendendo, que eu vou olhar e falar, oh, tá bem cá, água com açúcar, e vou continuar numa boa. Mas tem gente, se você faz cara de ué ou revira os olhinhos, você acaba com a semana da pessoa. A gente não pode falar do mesmo jeito para todo mundo. A mesma notícia, às vezes, quando você passa geral e tem 50 pessoas, saiba que essas 50 são 50 pessoas que vão entender de 50 formas diferentes. E o óbvio não é óbvio. Já está aí o psicossocial para falar isso. O óbvio não é óbvio. Entendeu? E em 2023 veio essa tabela. E ninguém se atentou. Sabe por quê? Porque a gente é brasileiro. E a gente não acredita mais no país. A gente não acredita nas leis trabalhistas. A gente não acredita nas pessoas. Pessoas não gostam de pessoas. Tem gente que fala assim para mim às vezes: ai, Carla, eu adoro trabalhar no RH porque eu adoro pessoas. Eu falo: para que eu vou ter uma parada cardíaca. E eu ainda tô na para morrer. A gente não gosta de pessoas. A gente gosta de controlar pessoas. A gente gosta de manipular as pessoas. E a gente faz isso de forma fofa. Pega um copinho de água para mim. Vai você pegar água, você que tá com sede, caramba. Você entendeu? Enfim, voltando. Psicossocial é para fazer para o outro aquilo que você gostaria de fazer com você. Por exemplo, bom dia, tchau, obrigado, por gentileza, gratidão, por favor. Num tom de voz ameno, no qual você se sinta acolhido no palavreado. Mesmo que a conversa for um pouco mais endurecida, nesse tom de voz que eu estou falando, a outra pessoa se sente acolhida. Agora você vai falar dessa forma comigo? E aí? Desculpa aí, viu, gente, pela forma grosseira que eu fiz, mas eu tinha que dar um exemplo. Entende? Em 2023, que eu vou abrir a norma aqui para vocês, só um segundo, por gentileza. Deixa eu ver se eu acho que o trem. Não. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui, gente. Vamos ver se dá certo aqui. Tá aparecendo aqui, cá. Não, essa é a lei, eu queria antes, para o pessoal ver. Deixa eu ver se eu consigo mudar rapidinho aqui. Achei.
Bom, em 2023, para a área de segurança do trabalho e para a área de medicina do trabalho, existem 38 normas, e dentro dessas 38 normas tem zilhões de outras leis, decretos e coisas internacionais para a gente ler, para chegar num documento que chama Programa de Gerenciamento de Risco. Então é o seguinte, em 2023, a NR1, que antigamente tinha o PPRA virou PGR, né? Em 2023, o governo falou assim, agora eu tenho um número sério. Tem não sei quantos trilhões de pessoas no Brasil que estão afastadas pelo INSS por doença mental, no qual a doença mental está deixando o corpo dela doente. Não é só a mente, o corpo também. A pessoa está adoecendo. Óbvio que eles sabem que algumas pessoas, elas têm doença mental por parte genética, outras por trauma grave, outras por excesso de trabalho. Então, elas tinham um número. E aí, em 2016, ela falou, gente, não tem mais como eu afastar pessoas por doentes. Então, eu vou pedir ajuda para a empresa, porque já que elas estão vindo, 89% dos afastamentos do Brasil, a parte psíquica vem da empresa. Gente, 89% é muita coisa. E aí, o que eles falaram? Vou colocar na segurança do trabalho. Esse pessoal vai ajudar a gente. E mudou aqui a lei na NR1. Dentro dessa lei, veio a norma. Eu só vou mostrar um pouquinho mais para cima para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui qual página que está. Página 5. Vocês estão vendo todas essas coisinhas azuis aqui, gente? São as leis que a gente tem que saber antes de implantar a última que está ali, 16/5/2025. Não é só fazer um documento de gaveta, é você entender o que você está escrevendo. Então, dia 27 de agosto de 2024, foi implantado o psicossocial no Brasil. E a empresa teve quase um ano, de agosto a maio, para implantar o psicossocial. Mas sabe o que a empresa fez, gente? Não implantou. Sabe por quê? Porque isso não vai dar em nada. Vamos esperar para ver. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, as empresas entraram em parafuso, porque nós, da área de segurança do trabalho, os contadores, a parte jurídica, advogados e a medicina do trabalho, falaram, precisa implantar um negócio. Dia 26 de maio vai começar a multar. Tiveram 7 meses para implantar e ninguém quis, porque ninguém acredita. Porque a empresa compra documento. Vocês compram documento, só achando que vocês estão comprando documento e você está fazendo o que a legislação manda. Não, o documento é vivo. O que está escrito lá, ele tem que ser feito. Você está fazendo? Nem todas, né? Enfim, voltando na página 5, o que ele falou? É o seguinte, o PGR deve completar ou estar integrado com programas, futuro, e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde do trabalho. Aprendam comigo. Primeiro é segurança do trabalho, para depois vir medicina do trabalho. Não é o contrário, tá? É a segurança que faz toda a base para a medicina. E aí ele vem falando ali, o gerenciamento de risco ocupacional, que é do trabalho, deve abranger riscos que decorrem do físico, meu cérebro está dentro da minha caixa craniana, dentro do meu corpo, físico, químico, biológico, riscos de acidente e riscos relacionados aos fatores ergonômicos. Estamos falando de novo, de corpinho. Incluindo fatores de riscos psicossociais voltados ao trabalho. Está aqui. Em agosto do ano passado. E aí, meus amores, ninguém fez nada. Olha que coisa chata. Ninguém fez nada.
Sabe por que que ninguém fez nada? Porque ninguém acreditou nisso, porque estava todo mundo achando que ia adotar o funcionário doente mental, né? Vou falar doente mental porque é uma doença mental. Ele achou que ele ia casar com aquele funcionário e que nunca mais ele ia poder mandar embora. Na verdade, não é isso. O psicossocial, ele tem uma regra para você colocar, tá? Então, vem com a segurança do trabalho. E você, para você implantar dentro da empresa, é o seguinte: você vai de 1 a 30 milhões de funcionários, tá? De um. Se você tem um funcionário registrado, seja qual for a função, você já tem que colocar o psicossocial. E a regra é clara. Primeiro, você faz o documento de análise ergonômica. Segundo, você faz análise psicossocial. Terceiro, você faz o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco. Depois você faz o LTCAT, para ver se aquela função realmente é insalubre ou perigoso. Depois, você junta tudo isso que eu acabei de falar e dá para o médico, para ver se ele tem que fazer algum exame com o funcionário. Nesse meio tempo, você tem todos os documentos, certo? O que você vai fazer? Prevenção. O que é prevenção? Traz um treinamento, traz uma palestra, traz um psicólogo, um psiquiatra, o padre, exorciza a sua empresa, mas traga alguma coisa. Faz um papel simples, assim, um quadrado, janeiro, palestra tal, fevereiro, tal, março, abril. Quando você chegar no final do ano, você está cheio de coisa. Existem milhões de formas de aplicar o psicossocial. Eu vou mostrar para vocês o que eu faço, tá? Dentro desta forma, você vai mapear setores e funções. Quais são as piores? E ali você vai verificar se a pessoa, se o setor está doente ou se a função que está doente e fazer melhorias ali. E mesmo que você tenha um trabalhador com um monte de atestado F, que é doença mental, e que ele realmente tenha depressão, se esse cara não entrega, faz o 4T, trata, troca a forma dele trabalhar. Porque uma pessoa doente, ela pode trabalhar. O ruim nosso é que a gente quer que a pessoa faça tudo. Não dá. Às vezes a pessoa só, ela vai benzão até o segundo degrau, ela não consegue ir para o terceiro. Poxa, será que o básico não serve mais para ninguém? Por que a gente quer o extraordinário? Por que ninguém gosta mais do básico? Ninguém precisa ser extraordinário. A gente precisa executar a tarefa. As pessoas entram da empresa sem ler a descrição de cargo dela. Ela aprende no soco o que ela tem que fazer. E depois o RH quer dar advertência. Gente, tem empresa até hoje que não tem manual de boas condutas. Tá tudo lá. Tem empresa que tem plano de carreira, mas ela segura aquilo como se o funcionário fosse comer a empresa. Para! Quanto mais você é arreganhado, quanto mais você mostra, melhor é para você, tá? Então, eu vou passar para vocês um slide aqui, que é o seguinte. Opa! Meu Deus, Isa, que menina mais linda! Quem que é? É minha neta. Ah, tô apaixonada. Fala, oi, Manu. Ei, Oi, Manu, tudo bem com você? Meu Deus do céu, eu tudo sou mãe. bem? Meu pai do céu, cancela. Deixa eu achar o trem aqui, gente, calma aí. Vocês já têm, Janela, que eu brincar a clínica do Lexicração. acho que é isso, acho. Deixa eu ver se é. Não. Ô, Lu, tô ruim hoje, hein? Nossa Senhora. Por que eu não tô achando a minha palestra aqui, gente? Aceita ajuda? Aí do lado direito. Não tá indo. Ah, será que é isso daqui? Calma aí. Aham. Achei. Deixa eu ver se aparece para vocês agora.
Isso é básico para quem é dono de empresa, CEO, diretor, gerente, encarregado, líder, funcionário ou básico, ou freelancer. Que eu consiga ter serenidade de aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para reconhecer a diferença. Se isso não é um mantra, eu não sei mais nada. Enfim, aqui é a norma que eu mostrei para vocês na íntegra, na própria lei da NR1. Olha lá, ó. 25 de março foi feita a lei. 25 de agosto foi implantada a lei no portal do Ministério do Trabalho. E ali já falava que a vigência dela para a multa era 25 de maio de 2025. Não fizemos nada, meus amores. Aqui eu trouxe, que eu já mostrei também na íntegra, que era o layout do e-social para vocês, com os números do e-social, porque a gente tem um número para enviar para o e-social, falando de imobiliários, equipamentos, parte organizacional, a parte ambiental, o psicossocial cognitivo, né? Tudo isso foi um panorama de trabalho que nós tivemos meses para implantar, para a gente ter uma definição disso. E aí, o que a gente fez? A gente só empurrou com a barriga e a gente só entendeu que o negócio ia pegar. Por que os sindicatos das grandes empresas se movimentaram com o Ministério do Trabalho para prorrogar a multa? Gente, tem que fazer o laudo psicossocial e tem que implantar no PGR. A multa, ele já está valendo, ó. Hoje é 28, desde 26 ele já está valendo. A multa vai ser o ano que vem. E vocês sabem que a multa vem pelo DET agora. Não vai ter mais aquela pessoa simpática do Ministério do Trabalho. Tá tudo no e-social, agora é tudo no DET, tá? Então, fatores de riscos psicossociais no ambiente de trabalho é a carga de trabalho excessiva, porque o trabalhador não é obrigado a fazer hora extra. E quando precisa fazer, ele tem 2 horas para exceder, né? Assédio moral. Ó, assédio moral se faz com o rosto. Assédio moral se faz com os olhinhos para cima. Assédio moral é a pessoa falando e você fazendo não com a cabeça, ou ficando assim, ou balançando a perna. Assédio moral é você virar as costas e deixar a pessoa falando sozinha. Assédio moral é você usar o poder que você tem da sua função para humilhar o outro. Isso é assédio moral. E fora outra coisa, porque assédio moral, a moça que faz café, ela pode assediar o dono pode assediar o líder pode assediar o gerente pode assediar o CEO. Virou uma bola de neve. Assédio moral no trabalho não tem mais hierarquia. É de baixo para cima e de cima para baixo. Como dizem as pessoas, daqui para frente, eu sou daqui para trás, gente, né? Falta de autonomia. Vamos supor, a Karina Teodora me contratou para eu ser técnica de segurança do trabalho na empresa dela. A empresa dela tem 100 funcionários, mas eu não posso fazer nada sem passar pela mão dela. Não tenho autonomia para ser técnica, então eu não sou técnica. Eu sou o quê? Faz tudo que ela quer, né? É isso. Insegurança no emprego. Lembra da piadinha que eu fiz? Ô, fulana, mais tarde eu preciso falar com você. Acabou de ir da pessoa. Todo mundo tem insegurança de ser mandado embora, porque, gente, a gente está endividado, a gente tem casa para pagar, carro financiado, escola, dezembro a gente comprou o iPhone 16, né? Aí a gente fez em 24 parcelas, a gente foi viajar em dezembro, a gente, né, pagou aquela viagem cara bonita. Então, é o seguinte, o psicossocial, ele é uma sobrecarga mental humana que vem do seu pessoal, que acaba de te matar no profissional, ou pior, você se mata no profissional e se enterra no pessoal. Não existe esse negócio. Traga a sua cabeça, chegar no serviço, muda a sua cabeça. Não dá, gente, é o mesmo cérebro. Você está aqui digitando, você está pensando, eu desliguei o fogão, eu pus a roupa para lavar,
que eu vou fazer de janta? Meu Deus do céu, amanhã tem prova do meu filho, eu tenho que ajudar ele a estudar. Você está trabalhando, mas você também está fora, porque a sua mente é única, né? É isso que o psicossocial trouxe, que você é um ser humano e você pode ser menos, entendeu? Bom, dentro do psicossocial, nós temos aqui miséria e temos o propósito da empresa. O que são as misérias? As misérias vêm do ser humano. Baixa estima, ansiedade, depressão, egoísmo, arrogância, adulto mimado, pessoas manipuladoras. Por enquanto que a empresa é uma coisa rígida, o propósito da empresa é rígido. O que ele quer? Ele tem que seguir lei, padrões, regras, normas. Isso funde? Não. A empresa tem que ser leve para fundir, junto com todas as misérias do ser humano. Porque não adianta trocar a Carla e pegar o Alcione. Não adianta trocar o Alcione pela Daniela. A empresa vai pegar pessoas. E aí que a gente tem, com o psicossocial, a gente vai entender qual é o máximo da pessoa e qual é o mínimo. E aí, dentro do máximo e do mínimo, a gente vai vir com a descrição de cargo do que ela pode, o que ela pode fazer. Diariamente, semanal, quinzenal e mensal. E esporádico. Então, por enquanto que você tem um funcionário fora da curva, que ele faz tudo e mão pouco, o outro só consegue fazer 3 coisinhas. Mas, poxa, essas 3 coisinhas ele faz bem feitinho? Faz, então fica com ele. Porque se você mandar embora, porque você quer, a gente mira na lua. A gente sempre mira naquele funcionário que não existe mais. Ou é na gente próprio. Pô, eu consigo, você tem que conseguir. Cara, não consegue, né? Enfim, valores e condutas de ética que a empresa tem que trazer para dentro dos documentos, né? Existe os impactos que uma empresa doente pode ter, que são as consequências de custo. O quê? Absenteísmo, rotatividade, baixa produtividade, né? Quais são as estratégias de prevenção que a empresa pode promover? Avaliação de risco com a segurança do trabalho, trazer um profissional, não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra, pode ser um profissional que entende de sentimentos para identificar, analisar os fatores, implementar medidas de reduzir os riscos de ansiedade, colocar hábitos saudáveis dentro da empresa, monitorar, né? Tentar trazer empatia para compreender as necessidades dos trabalhadores, melhorar a comunicação, promover um diálogo aberto e transparente, apoiar e dar suporte. Porque tem gente que não quer salário, ele só quer falar. E tá tudo bem, né? Trazer programas de bom-estar. Cada empresa pode fazer qualquer coisinha, já tá bom. Não é um bombom, tá, meus amores? Bombom não traz felicidade, bombom não vai pegar a mesa da Karine e vai baixar lá as papeladas que ela tem. O que vai fazer é, Karina, uma vez por mês, a gente vai pegar pessoas que têm competências parecidas com a sua e você vai falar o que cada um tem. Não, imagina, ninguém pode mexer aqui na papelada que só eu que tenho que fazer. Cara, vai fazer. Vai fazer porque você precisa baixar isso daí. Então, você vê que uma ação pequenininha pode ajudar a Karina a resolver o problema dela, para ela ter paz para ela chegar na casa dela e não dormir 3 horas por noite, porque ela não consegue mais dormir, porque ela tem uma demanda, né? Ter flexibilidade no trabalho. Gente, a gente tem mãezinhas. Vocês sabiam que mãe de 0 a 1 ano, a mãe tem que levar o neném no médico para tomar vacina todo mês e criança é melequenta, ela fica doente? A legislação trabalhista, ela não foi feita para mulher. Ela foi feita para cavalo, para burro de carga. Porque a legislação, no faltar, na legislação de faltar, está escrito lá, mãezinhas que têm filho de 0 a 6 anos, ela pode trazer um atestado no ano. Olha, eu não tenho filho, mas eu convivo com mãezinhas. Me fala qual a criança que não fica perebenta toda semana? E o pai não ajuda não, viu, gente? Ela não tem rede de apoio, é ela com ela mesma. Mas a empresa não aceita isso. Poxa, então coloca no seu manual de boas condutas que uma mãezinha pode faltar, sim, 2 vezes por mês com atestado de acompanhante, acompanhando o filho doentinho.
Faz uma regra leve, flexibilidade no trabalho. Canal de denúncia não é para você mandar o funcionário embora. Canal de denúncia, ele foi feito para a pessoa sentar lá e falar absurdos, né? Vou pegar aqui a Cristiane Silva. Eu vi a Cristiane Silva metendo a mão na cara da Daniela Soares. Ela tá falando verdade? Mentira? Para onde ela vai? Como ela se alimenta? Não é? Às vezes as pessoas só querem reclamar e tá tudo bem. Canal de denúncia para escutar e ouvir. São duas ações, escutar e ouvir. Em cima disso, fazer ações. Trata, troca. São 4 T's. O tratar é a forma de ouvir. O outro tratar é estudar. O outro tratar é melhorar a condição de trabalho ou explicar o trabalho de outra forma. E o trocar, porque às vezes é você que não está sabendo falar, você não está sabendo ensinar. E aí, quando você vai para o segundo T, né, porque o primeiro é troca a forma de melhorar, de repente você precisa realmente mandar aquela pessoa embora. Carla, mas a pessoa tem depressão, tá tudo ótimo. Se você fez o psicossocial, você pode mandar essa pessoa embora. Ela pode colocar a empresa no pau? Pode. Qualquer um pode. Ele tem 24 meses, 2 anos para colocar a empresa no pau. Mas se você tem documento, você executa palestras, treinamentos, você tem flexibilidade, programas de bem-estar, coisas leves, simples, a pessoa não vai ganhar. A pessoa ganha porque a empresa não faz o que ela tem que fazer, tá? Bom, vamos lá. Próximos passos. Faça um diagnóstico, planeja e implementa, tá? Quais são as consequências de uma empresa doente? Talvez para alguns eu falar assim, é um absurdo que essa mulher está falando, mas não é. Quais são as consequências? Primeiro, ó, burnout. Quando a pessoa está em burnout, ela já está em loucura pura. Ela não consegue tomar banho, não consegue comer, não consegue sair da cama. E só quem teve um momento de loucura sabe o que é isso. Síndrome de esgotamento profissional, que pode levar ao afastamento do trabalho. Tudo isso é CDF, tá, meus amores? Ansiedade e depressão, transtornos mentais que afetam a qualidade da vida da pessoa profissional e pessoal, problemas de relacionamento interpessoal. Sabe aquela pessoa giló, amarga, mal-humorada, que ela fala que é de signo de Áries com ascendente Escorpião, e eu sou assim mesmo e eu não vou mudar? Ela vai mudar. Porque talvez ela vai ser a primeira a ser mandada embora. Porque se ela não mudar, ela não for pro CAPS, ela não tratar, e a empresa não ajudar, ela vai para a rua. E essa pessoa ela não vai entrar no mercado de trabalho. Ou ela melhora e cura, ou ela melhora e cura. Não tem mais volta, tá? Conflitos frequentes com colegas ou superiores, conflito com familiares, estresse, pressão, tá? Vivência no trabalho que pode ocultar. Gente, tem pessoas boazinhas que são tóxicas. Quer ver eu morrer? É eu falar assim, ó. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Vou pegar a Karina. Karina, como você está hoje? Eu tô ótima. No outro dia, tô ótima. Ótima. Passou 4 anos trabalhando com a Karina. Ela sempre tá ótima. Gente, essa mulher não tem uma hemorroida, não tem uma dor de barriga, ela não bateu o dedinho no canto da cama, não teve um canal para ela fazer, a unha dela não quebrou. Ninguém tá ótimo. E esse negócio de ser bonzinho já deu, entendeu? Não, Karina, como é que você tá? Puta, hoje eu não tô muito legal, mas eu não queria falar agora, não. Não, legal. Espero que você melhore. Se precisar, eu tô aqui. Olha que conversa legal. Mas as pessoas não querem. Ela veste uma máscara que a máscara não dá mais para ficar hoje, entendeu? Mas também, Karina, eu vou perguntar como é que você tá, eu não vou dar um divã para você, você vai ficar lá 30 horas falando do seu problema. Eu sou sua colega de trabalho, sou sua terapeuta, entendeu? É assim que funciona o psicossocial, tá? Aumento de absenteísmo e presenteísmo. Vocês já ouviram falar nisso, gente? Você sabe o que é presenteísmo? É a pessoa estar
no trabalho, cumprindo a sua jornada de trabalho, mas ela não consegue executar tarefa nenhuma. Sabe por quê? Porque ela está doente mentalmente. Isso se chama divórcio de emprego. Ela está ali, mas ela não consegue fazer mais nada. Então, o presenteísmo, ele é pior do que o absenteísmo. Porque, pelo menos, quando a pessoa se afasta, você tem lá um atestado médico. Quando a pessoa está ali, ela só está ali, morta. E ninguém está fazendo nada, né? Maior número de fatos no trabalho ou presença de produtividade. O que isso daqui quer dizer? Acidentes e incidentes do trabalho, diminuição da produtividade e queda na qualidade, tá? Quando a gente fala de qualidade de trabalho, é da hora que você sai da sua casa e chega no serviço, produção dentro do serviço, sai do serviço e vai para tua casa. Tem gente que fica 3 horas no trânsito. Vou falar do meu marido, tá, gente? Eu moro em Olambra. Meu marido trabalha em Barueri. São 2h10 todo dia. 2h10 para ir para o serviço, 8h48 trabalhando, volta 2h10. Você acha que esse cara é normal? Não dá para ser. Ele põe a vida dele em risco todo dia. Porque ele pode dormir no volante ou alguém dormir e bater nele. Ele pode matar alguém ou alguém matar ele. E eu ainda falo o seguinte, tá, gente? Morrer, fico feliz. E se fica tetraplégico e paraplégico? Acaba com a vida da gente. Entende? Acidente do trabalho é a mesma coisa. Hoje eu creio, com a sabedoria que eu tenho, que acidente do trabalho nada mais é que o ser humano esgotado. Porque ninguém vai querer arrancar um dedo, a não ser o Lula. Pô, piadinha, passou, tá? Vamos lá. Agora, eu vou... Falei! Escapou! Bom, vamos lá, gente. Tem que ter uma piadinha, porque o negócio é pesado, mas a gente brinca um pouquinho. Vamos lá, só um pouquinho aqui para vocês entenderem. Eu trabalho com psicossocial, vocês podem, primeiro, vamos lá. Espero que todo mundo tenha segurança e medicina do trabalho na sua empresa. Eu espero que todo mundo tenha o laudo de ergonomia na empresa, tá? Conversem com pessoas e não tenham documentos de gaveta, pelo amor de Deus. Leem aquele negócio que vocês pagam, porque não é barato, e faça aquele negócio acontecer, tá? Coloca dentro da CIPAT, coloca dentro da CIPA, traz palestra e treinamento, tragam coisas novas para dentro da empresa. Eu implanto psicossocial nos meus clientes com um software. Eu tenho um software no qual o funcionário do meu cliente, ele senta no computador, ele responde 100 perguntas e essa pergunta ela vai me gerar este laudo. E olha que bacana, eu vou passar aqui para vocês, olha. Então, aqui são dimensões, informações de leitura, dimensões que têm direção positiva e negativa, sendo que tem uma classificação de interpretação falando que de 0 a 33 pode ser intensidade baixa, tal, ou alta, o que é azul é bom e o que é vermelho é ruim. E ele vem aqui os dados do trabalhador, e ele vem me falando em dashboard, que é isso daqui, em média geral, essa pessoa está 57% bem. E aí? Uma pessoa de 100%, 57% ela está bem, e esse laudo aqui, ele me fala do pessoal dela e do profissional. Ele junta os dois, ele facilita a minha vida. Ele está de 57%, então ele não está bem. Ele não está bem. Para estar bem, ele tinha que estar 70%. Ele está 57%. E aí ele vem me falando aqui, ó, fatores relativos à organização do trabalho, atenção ao comportamento seguro, ele está 71% seguro no trabalho, né? Exigências laborais, conflito de papel, exigências cognitivas, insegurança laboral, pressão no trabalho, exigências quantitativas, ritmo de trabalho, supressão emocional, imprevisibilidade, né? E aí ele vem me falando do que a empresa traz de recompensa e justiça e respeito e reconhecimento e autonomia para o trabalhador.
Ele vem falando de relação de respeito e confiança no trabalho, sobre assédio, confiança horizontal e vertical. Ele vem me falando sobre relações em grupos sociais, sobre conflito de família e trabalho, conflito sobre trabalho e família e suporte, se a pessoa tem ou não, autoeficiência, saúde emocional e bem-estar, autocuidado. Ó, essa pessoa aqui, eu vou parar aqui para vocês entenderem. Essa pessoa aqui, ela tem 25% de autocuidado físico. Por quê? Porque ela não tem tempo para se cuidar. Porque ela fica no trânsito, no serviço, no trânsito. Quando ela chega em casa, ela está esgotada. Tá? Então, ela não tem tempo. Ansiedade, 33%. Essa pessoa já está doente. Sintomas depressivos, ela tem 13% de chance de ficar doente. Aí você põe 13 com 33, dá quanto? E ela está 36% com estresse. Soma 33 com 13 com 36. Essa pessoa não tem que ser cuidada? Pronto, eu já mapeei a pessoa aqui para mim. Eu já sei o que eu vou fazer com ela. Eu posso sentar pessoalmente com ela e aplicar coisas melhores para ela na descrição de cargo dela. Eu posso rever o posto de trabalho dela. Eu posso rever a carreira dela dentro da empresa. Eu posso me basear nela para trazer treinamento, palestras, brincadeiras e milhões de outras coisas. E eu não estou falando para você parar a sua empresa para virar um playground. Não estou falando isso. Eu estou falando para você pegar 10 minutos na semana, porque todo mundo consegue 10 minutos na semana, para trazer algo leve para o seu trabalhador. Eu mapeio isso daqui e passo isso para a ergonomia. A ergonomia vai falar para mim, vai trazer para mim o que pode fazer. Olha, lá na empresa da Isabel, nós temos 5 setores. E aí, dentro dos 5 setores, existem 4 semanas. E dentro dessas 4 semanas, a primeira semana vai ser ginástica laboral, a segunda semana vai ser 10 minutos de conversa, porque a gente vai ver qual é o tema mais cabeludo para conversar. Na terceira semana, a gente não vai fazer nem ginástica, nem conversar, a gente vai trazer um café da manhã, porque cada um vai trazer um negocinho para comer, que a gente vai ter um momento, nossa, tá? E na outra semana, pode fazer um quiz, uma brincadeira, um negócio, e volta. São coisas bestas que você pode melhorar o dia a dia, tá? Para quem trabalha 8 horas e 48 minutos, como todas nós, dentro de um computador sentado, levanta e vai para a calçada da empresa pegar sol. De manhã, arranca o sapato, abre os dedos e pega sol. À tarde faz a mesma coisa. Não. Às vezes tem gente trabalhando, comendo em cima do teclado, porque ela acha bonito. Ela tá doente. E ninguém tá falando nada para essa pessoa, tá? Enfim, meus amores. Aqui eu trouxe para vocês esse inventário, que é o que eu trabalho, né? Tem um outro que o próprio RH, isso daqui é um questionário internacional com milhões de perguntas, no qual você tem de 1 a 5, e dentro desse 1 a 5, você vai ter um cálculo ali de score, né? Que a pessoa pode ser o significado nunca, raramente, às vezes, frequentemente. Você pode colocar isso daqui, ó. São 50 perguntas que o seu funcionário vai fazer um xizinho, e em cima disso, você vai trazer algo benéfico para o seu trabalhador, tá? Enfim. Para terminar, porque eu excedi um pouquinho, mas para terminar, eu ainda vou falar uma coisa de legislação para vocês, tá? Pessoas que estão aposentadas e estão no mercado de trabalho, você tem que tratar o psicossocial deles diferente. Porque essa pessoa pode adoecer. E como ela é aposentada, ela não vai se afastar pelo INSS, porque não se recebe 2 benefícios. E você, como empresa, o que você vai fazer se esse aposentado
se acidentar mesmo no seu trabalho ou ficar doente psicossocial no seu trabalho? Qual é a sua ação que você vai fazer com esse aposentado? Isso é jurídico. Outro, tem um negócio que chama nexo causal. Já ouviram falar? Estudem isso, meus amores. Deixa eu dividir aqui com vocês o que é um nexo causal. Rapidão, viu, Lu? Já estou terminando, é só para terminar assim, ó, com a cereja do bolo. Aqui, meus amores. Um trabalhador... Não, eu estou no aposentado aqui. Nexo causal é um contexto que trabalha o psicossocial e refere-se à relação de causa e efeito entre eventos e suas consequências, especialmente o que se diz a respeito à saúde mental e o comportamento humano. Em outras palavras, condições de trabalho, estresse e assédio dá problema mental. Qual que é a elaboração disso? No âmbito da psicologia e da sociologia, o nexo causal é usado para compreender os eventos e os fenômenos que afetam o trabalhador. No contexto jurídico, o nexo causal é fundamental para determinar a responsabilidade em casos de acidentes do trabalho, crime e outra situação. Na saúde mental, o nexo causal ajuda a entender a relação entre o trabalho, o ambiente social e a saúde mental. Em perícia trabalhista, o nexo causal é a avaliação essencial para determinar a doença ou o transtorno e o seu resultado. E se isso vai determinar se a pessoa é insalubre dentro das organizações. E a importância da psicologia, o nexo causal é o quê? É desempenhar um papel humano. Entenderam o que é psicossocial? Entenderam o que vocês vão fazer a partir de amanhã? Vocês vão pegar o papel e vai falar, junho, vou trazer uma psicóloga para falar de quê? Sei lá, qualquer coisa. Julho, outra palestra. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vou chamar o cara da ergonomia, vou chamar o técnico de segurança, cola aqui em mim junto com o RH. Eu vou falar com o dono. O dono não quer escutar, você põe um post-it na tela dele. Você vai trazer treinamento e palestra. Você vai mapear quem está doente e quem não está doente. E se nesse mapeamento tiver que mandar alguém embora, pode mandar, mas faça a sua parte. Tranquilo, meus amores? E é com muito amor que eu termino aqui falando que o psicossocial veio para salvar a gente, não para enlouquecer. É isso.